Eu acho que hoje a gente vai começar a ter os nossos primeiros haters, hein? E isso porque a gente vai falar de autoajuda. Autoajuda, onde eles vivem, o que eles comem, quem os lê, tudo isso hoje aqui no Capa Dura, depois da vinheta. Salve, salve, seja bem-vindo a mais um Capa Dura. Eu sou Felipe de Freitas, precisando sempre de uma ajuda e aqui sempre comigo Augusto Silveira, e hoje a gente vai falar de autoajuda ou autoengano. Pois é, né? Querer ser enganado, né? Às vezes é uma opção sua, né? Mas não vamos julgar. Mentira, vamos sim. E a gente vai falar, né, sobre, para começar, como funciona mais ou menos aí estes autoajudas. Ajudas como esse, sim. Eu tenho os meus aqui. Eles têm umas coisas muito incomuns, né? Apesar de falar de casamento, relacionamento, dinheiro, profissão, esporte, sei lá, todos eles têm umas coisas meio incomuns, já reparou? Pois é, eu não sou um grande leitor de autoajuda, eu tenho talvez certo preconceito com isso. Não conheço tanto assim, muito por alto, mas a autoajuda ela funciona como? Vai te vender uma ideia de uma forma fácil, um método, 10 formas, 10 maneiras, 10 hábitos, e você vai atingir um determinado objetivo, né? Ela simplifica uma grande realidade e te torna ali num caminho, né, para atingir o sucesso. Igual você falou, né, do 1.000 a 1 milhão. Não é tipo como se virar com um salário mínimo. Não é, nunca é uma coisa muito humilde, né? É como ir do 1.000 ao 1 milhão. Detalhes, em 196 páginas, tá que eu pesquisei. Ou seja, você só não quer ser milionário, cara, porque você não quer. Porque qualquer lugar tem um livrinho aí com 196 páginas que você sai do 1.000 e 1 milhão. É simples, né? Ela não vai levar em conta a sua realidade, onde você nasceu, o país que você nasceu, né? Não. Basicamente, às vezes é um cara no Canadá querendo falar de um cara lá do Nordeste como resolver seus problemas da vida, porque é tudo igual para todo mundo, né? Mas a autoajuda ela é muito vendida no Brasil, por que disso? Não, pois é, isso é hoje. Surgiu muitas notícias no Instagram, principalmente, né, das listas dos mais vendidos do Brasil. E o Brasil, É, inclusive, ele tem um sistema de fazer essas listas muito diferente dos outros lugares, porque eles englobam tudo, né? Os livros mais vendidos é qualquer coisa que pode ser considerado um livro que foi vendido. Por exemplo, eu comprei para minha pequenininha esses dias o Gob Good, que é um livro de colorir para criança. E é um livrinho de colorir bonitinho, nada demais. Mas ele tá entre o primeiro, segundo e terceiro lugar mais vendido, as variações dele, né? No mês de maio, né? E assim, tá, pelo primeiro, segundo, terceiro mais vendido é um livrinho de colorir. E muito do restante são livros religiosos. Que eu, assim, eu acho que tem um pouco até de autoajuda numa religião, né? Não querendo diminuir a religião, mas até querendo dizer algo bacana. Tem uma questão ali de se ajudar através do livro, né? E os livros de autoajuda propriamente dito. E aí a gente vê aquele afastamento dessa lista dos livros de romance, dos livros de contos, né? Das outras variedades de livros, que é o que a gente particularmente gosta mais de ler, né? Agora, é. por quê? Por que eles vendem tanto? É o Ah, marketing, né? É o tipo de leitor brasileiro? pois é, essa coisa ela é muito importada americana, né? Acho que foi o americano que começou com essa ideia de autoajuda, né, de você resolver alguma coisa, aprender e mudar completamente sua vida. Que eu acho que está muito apoiada também numa política neoliberal, onde é muito mais voltada para o indivíduo, você resolve, você faz isso, você vai ficar milionário, você dá conta da sua vida, né? Então, assim, eu acho que é, tem esse lado e também tem aquela coisa, igual o Clóvis de Barro falava, que a pessoa ela não suporta a condição de gestor da própria vida, né? Então, assim, ela tem essa dificuldade de assumir essa responsabilidade, de assumir, né, as possibilidades de erros e que é uma maneira concreta, fácil. Às vezes o livro de autoajuda é muito bem escrito, aquela coisa bem fácil e simples de ler, e aí você quer aquela coisa para resolver sua própria vida. E o romance, né, a literatura já não é por esse caminho, né? A literatura é mais aquela fórmula aberta, né? Enquanto a autoajuda é uma fórmula fechada, com passo a passo, a literatura vai ser uma fórmula aberta, vai ser questionamentos, vai ser muito mais a ver com a sua subjetividade, né? Ela é arte e é um fim em si mesmo, não tem a pretensão de te ensinar alguma coisa. Não que você não vá aprender, né? Não que você não vá melhorar seu autoconhecimento, sua autonomia através da literatura. Eu acho que, né, para mim, no meu entender, aumenta
e muito o seu autoconhecimento, autonomia, através da literatura. Mesmo ela com todas essas questões abertas, né? Não, sim. Eu acho assim que você falou a verdade. O ponto talvez mais importante dessa discussão seja que a literatura, enquanto romance, os contos, né, a ficção, ela vai se trabalhar muito subjetivo, né? E o autoajuda não, às vezes é aquela questão, eu tenho um prego e quero um martelo, eu tenho um problema financeiro, eu quero um livro que me resolva esse problema. Em 12 Específica, né? passos, bom, mas se tiver um do lado ali com 5 passos, é dos 5 passos que eu quero. E eu fico até pensando se esse leitor, ele se desenvolve nessa área. Porque a gente começa a ler, por exemplo, tem um programa, né, falando sobre literatura russa, né? E a gente começa a linkar um escritor russo com outro escritor russo, a gente tem aquele debate também da época, isso a gente vai expandindo a nossa complexidade enquanto leitor. E será que isso acontece também? Tipo assim, será que uma vez que eu li um livro de autoajuda também eu me desenvolvo mais enquanto leitor? Ou eu só tô, ou não? Ou será que é simplesmente um caso específico de uma pessoa que procura um livro para uma resolução? Assim, eu acho que são leitores muito diferentes. O do É, não ficção, incluindo também, não só não ficção, biografias, né? Todas essas categorias para autoajuda. Eu vejo um perfil muito diferente de leitor. eu acho que vai depender muito da pessoa, né? Mas a pessoa que ela só busca, ela não quer perder tempo. Tipo, você vai indicar uma literatura para ela, ela vai pensar, pô, mas esse livro vai me ajudar o quê? Vai trazer o quê para mim? Já vai ser essa pessoa mais focada em, pô, o que isso vai agregar, o que eu vou ganhar com isso. Então, assim, talvez essa pessoa não chegue a outros livros, né? A pessoa que vai ser muito focada numa autoajuda talvez não tenha saco para ler um negócio que não vai te, né, trazer nenhuma grande resposta imediata. É, Mas vai imediato, depender muito. diretamente. Vai depender muito. É. Eu conheço pessoas que leem autoajuda e não, tiro isso daqui. Tem um senso crítico de, pô, falar, pô, não é todo mundo que vai virar um milionário. Ah, mas esse hábito aqui é interessante para mim, isso, legal, funciona para mim. Então, né? E também tem autoajuda mais pobre, uma autoajuda mais interessante no nível técnico, né? Que às vezes foi feita por um neurocirurgião, um psicólogo, alguma coisa assim, que vai mais traçar questões ali comportamentais, com mais embasamento e, né? Não vai ser tão fechado, talvez. Não, não, total. Uma coisa assim, falando sobre a estrutura da autoajuda rapidinho. Uma coisa que a gente vê muito existe sempre um verniz de filosofia e um verniz de ciência sendo utilizado ali, né? Porque às vezes é aquela carteirada, né? Eu vou assim, não, porque Einstein disse, pô, mas eu tô falando sobre casamento. Não, mas Einstein, né? Porque a rainha Elizabeth, né? E não adianta aí, não. Porque todo mundo que fez um Enem lá é tipo assim, comente sobre a questão da dengue no Nordeste. A pessoa fala assim, não, porque Dostoiévski, eu tive uma vez, por que tem a ver uma coisa com... Você faz isso, tá? Você que faz provinha do Enem, faz isso. E autoajuda faz isso, ele vai citar Aristóteles, ele vai citar cientistas e por aí vai mais, né? A camisa não é à toa não, dá pra reconhecer uns nomezinhos aqui, ó. Esses Ó, tá nomezinhos chique. aqui aparecem muitas vezes aí nesses livrinhos de autoajuda aí, né? Porque é o verniz, porque é o argumento de autoridade, né? E a questão também de você simplificar em regras, né? Em passo a passo, porque quando eu coloco em passo a passo, fica mais fácil de eu seguir. Você falou do começo do autoajuda, eu adoro esse aqui, ó. Vou falar bem de um livro de autoajuda, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse aqui pode ser um dos grandes precursores, ele é de 1936, cara, pra você ter ideia. Ele fala, exemplo dele, tipo, é Al Capone. Não o exemplo, não é bom exemplo, tá? Ele vai citar como exemplos presidentes da época e por aí vai. O que eu gosto muito desse livro, aqui em específico, é porque ele não tenta ser grandioso, apesar desse título, né? Esse título eu acho que é um dos melhores títulos que eu já vi, que você escuta uma vez e você grava pra sempre. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E na verdade ele só tem dicas simples, tipo assim, olha, quando você estiver conversando com alguém pela primeira vez, assim, seja numa reunião de emprego, seja no interesse amoroso, lembre-se, uma pessoa, ela quer falar sobre as coisas que ela gosta, então fale menos sobre você e escute, realmente escute o que aquela pessoa está querendo dizer, porque no final ela vai ter lembrado de ter uma conversa agradável, porque ela falou das coisas que ela gosta. E pronto, sabe, eu acho que ele é umas regrinhas muito bacanas. Esse sim, li e tirei umas questões pra vida, assim. Ele é muito legal. E eu tenho esse aqui também, ó. Vou dar um outro exemplo de autoajuda. O Poder do Hábito. E, cara, aí... vou ler só um pouquinho aqui, rapidinho dele, que é o seguinte, ó. No Poder do Hábito entendemos por que algumas pessoas, empresas, têm tanta dificuldade em mudar, enquanto outras parecem conseguir
isso do dia para a noite. Descobrimos como os hábitos certos foram cruciais para o sucesso como nadador Michael Phelps, um diretor da Starbucks e o herói de direitos civis Martin Luther King. Ou seja, o cara fez uma salada. Aí, né? Uns 20 semanas mais vendidos no New York Times. Só que, você não acredita, o cara trabalha, é escritor do New York Times. Coincidência, né? Aí você fica aqui pensando nessas coisas, igual a Nazaré fazendo o que eles contam. Suspeito, né? E assim vai, né? Todos eles têm essa questão de prometer muito e em você poucas tira páginas. alguma coisa desses livros aí, mas tem seu senso crítico, né? Total, tenho certeza. Quem leu, tira coisas boas, né? O que eu acho é a promessa é muito grande. Esse aqui é o meu grande problema. Eles prometem muito, né? Casamento blindado, né? Um casamento perfeito, né? E do 1000 a 1 milhão. Pai rico, pai pobre. Tipo assim, transforme seu filho em um milionário. E tudo, cara, é difícil achar um que passe de 200 páginas, tá? Assim, você pode, da minha percepção, você pode tirar alguma coisa valorosa ali na autoajuda e tal, desde que você tenha senso crítico, mas no geral, ela não vai ser uma leitura tão transformadora assim, né? Como, por exemplo, uma literatura. Não vai. E, por exemplo, a filosofia, por exemplo, ela tem muito o que de autoajuda, né? Você pega Ética para... A gente sempre confunde, Ética para Nicomaco, sei lá, um livro de Aristóteles que está definindo o que é ética. Por fim, ele vai falar o que é ser um bom homem, ele vai trabalhar virtudes. Cara, assim, tem lições ali valorosas demais. Não precisa necessariamente ser um livro de autoajuda. Dá para tirar muitas coisas em vários outros tipos de livros aí, né? Às vezes um livro de romance, um livro de contos, e com certeza um livro de autoajuda, já que ele se propõe isso. O problema para mim também é que, por exemplo, você vai lá e você vai ter, às vezes, um Felipe Neto, tipo, como se livrar do ódio, né? Pô, cara, o cara... Eu não vejo os vídeos dele, mas, cara, toda vez que eu vejo ele falar, ele tá com ódio no coração, sabe? Ou então você vai ter o Pablo Marçal, cara. Você vai ter, pra mim, assim, ó, o cara que tinha que ler o livro era ele mesmo, né? E você vai ter um Pablo Marçal, cara, que ele tem um livro também, acho que é Dicas Financeiras, que juro por sinal, aquele que ele não termina, né? Na metade do livro tá em branco. Aí ele fala assim, agora é com você, escreva o restante. Ah, velho. Tá certo, né? Quem tá escrevendo esses livros também, como você disse, é um cirurgião falando de um comportamento que tem a ver com o cérebro, é um pedagogo. Às vezes o cara nem escreve, é um ghostwriter que ele manda, escreve, vende com a cara dele, assim, então, é legal a gente saber ter esse senso crítico, saber diferenciar essa autoajuda pobre de uma autoajuda que talvez você tire alguma coisa, mas sempre ter essa ideia, né, que a autoajuda ela pode ser uma leitura meio rasa, né, e enquanto isso você, poxa, dá uns exemplos aqui, livraço. Aí, vamos agora fazer um fight aí, né, de um lado autoajuda, do outro canto do ringue, pesando 500 páginas, 100 anos de solidão. Pesado mesmo. Te garanto que um livro desse daqui, né, você vai ler e você vai terminar ele não a mesma pessoa. Eu não te garanto o que você vai aprender, o que você vai mudar na sua vida com relação a isso. Pô, é um livro que fala a respeito de como lidar com a solidão, de como que a gente repete os erros. Às vezes o problema não é o mundo, às vezes o problema é como que a gente fica repetindo os mesmos erros. Um outro livro, muito bacana também, Velho Mar. Né? Não vou falar que você vai tirar lições para a vida, porque senão ele vai se tornar uma autoajuda, e não é o princípio, ele é uma literatura aberta, você vai fazer a sua interpretação. Um livro, cara, que eu não sei se eu já comentei com você, mas lembrei aqui agora também, não sei se você já ouviu falar. Sally Rooney. Passou rápido aí. A Sally Rooney. Não, isso eu não conheço. Cara, ela me surpreendeu. O pessoal até brinca que ela é a Taylor Swift do mundo da literatura. Mas ela é muito perspicaz em escrever as nuances dos relacionamentos atuais. É muito bacana. Porque então, você falou de Taylor Swift, cara, pra mim foi um péssimo exemplo. Assim, eu não sei o que você quis dizer, isso é bom, isso é mal. O pessoal traz como a questão da popularidade, né? Pra gente, talvez, o exemplo não bate tanto que a gente, né, não tá nessa fase, mas a Taylor Swift não deixa de ser uma grande cantora, e pô, a Sally Rooney escreve bem, cara, escreve bem, ela traz muito bem essa questão dos relacionamentos, a dificuldade de comunicação que a gente tem hoje em dia, principalmente com essas questões de redes sociais e tudo mais, é muito bacana. Então, assim, você pode trazer essas literaturas e tirar também lições disso, e não vai ter nenhuma resposta aqui. Você vai ver personagens e você vai talvez refletir a respeito da sua própria vida de uma forma ampla, mais aberta.
e sair talvez com mais questionamentos do que você entrou, mas esse é o bacana, né? Esse é um caminho para você ter uma autonomia maior, um autoconhecimento maior mesmo. Uhum. Ó, sabe um livro que eu gosto muito de ter essa pegada aqui? Tá fácil, vou sumir não, rapidinho. Ah, mentira, tá difícil, vou achar que nesse instante não. Mas é Crime e Castigo. Crime e Castigo, por exemplo, ele vai discutir uma moralidade que, por falar em filosofia, né, ele vai ter um pouco daquela discussão do super-homem de Nietzsche, né? Que você faz quando você entende que moral e valores morais são só uma convenção social, né? Então, ele tem uma discussão, igual eu falei, eu não consigo nem te dizer que qual é a moral da história, porque é algo tão subjetivo, tão bem trabalhado, me mudou, me fez pensar. Em quê? Cara, eu não sei. Acho que talvez o melhor caminho seja você ler Crime e Castigo e tirar suas próprias reflexões, porque ele é denso, ele é pesado e não sei como você mesmo disse, mas você vai sair diferente dele. É bem interessante, até porque aquele pessoal que pensa bandido bom, bandido morto, ler um Crime e Castigo pode trazer algumas reflexões interessantes a respeito de questões mais profundas. Mas, cara, é isso, né? A autoajuda pobre e a literatura, se você quer buscar melhorar o seu mundo interno, eu acho que o caminho é a literatura. Talvez, assim, no mundo neoliberal de hoje que fala que você não pode ter tempo para hobby, para diversão e para arte, ler literatura é interessante, né? É uma arte com fim em si mesmo, não quer te ensinar nada, mas traz muito para você. Não, sim, né? Você vai precisar de uma bagagem, né? Você vai precisar de uma bagagem fora do livro e dentro do livro, né? Mas o trabalho de um com o outro, esse exercício de vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, ele com certeza te muda, né? Não é à toa que existem livros que a gente só está pronto para ler depois, né? Sim, sim. Existem livros que a gente vai revisitar em outra época da nossa vida e vai ser completamente diferente. Não, sim. Mas assim, pô, apesar de eu ter brincado lá no começo que teríamos haters, né? Assim, dá pra. Como fizemos nossa pá de elogios também, né? Aos livros de autoajuda, né? E se você leu alguns aí, indica, né? Indica. Porque quando alguém indica um livro já é um bom caminho, né? Não dá para ler tudo, então quando alguém indica aí algum livro aí já é um bom caminho. Quem sabe alguém indica, a gente lê, alguém que leu, tá assistindo o vídeo aí, se interesse, né? Sim, Porque sim. existem bons livros, né? Existem os perigos, né? De você estar se enganando que está resolvendo o problema e às vezes você está só ajudando, na verdade, é o autor e a editora, né? Comprando o livro. A autoajuda vai ajudar o cara que tá vendendo o livro a ficar milionário. Ah, meu amigo, Ele tá alguém se ajudou. autoajudando. Alguém ajudou. Alguém ajudou. Tá certo. Mais algum lembrete, alguma coisa aí? Pulamos alguma pauta? Não, acho que não. Acho que é isso, né? É isso aí, galera. Vocês aí, telespectadores do Capa Dura, a gente tá sempre aqui tentando trazer uma ideia bacana de livros interessantes. Vamos tentar sair da bolha da autoajuda, né? E ajuda a gente, compartilha. Curte o vídeo, compartilha, né? A gente já tem alguém querendo patrocinar a gente? Já? Não. Não sei, né? O próximo vídeo, quem sabe? Acho que o próximo vídeo, surpresinha, mas o próximo merecia um patrocínio, hein? Merecia, hein? Poxa, na nossa fase da vida aí, talvez o manual querendo me patrocinar, tratar minha Cara, calvície. eu quero largar tudo, eu quero viver de vídeo, cara. O que tem de errado com isso? Deve Você ter tem um que livro ler de autoajuda do com. Meu Milhão, cara. Vai ler do Meu Milhão, vamos dar um jeito nisso. Deve ter um livro, tipo assim, como largar seu emprego e virar YouTube em 5 passos. Porque eu não quero um de 12, não. Então, fechou. Valeu, até a próxima.